Estou falando aqui de Uberlândia, eu sou professora aqui nessa cidade, na Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente está fazendo aí, né, na rede boa, né, do Paraná, Rio de Janeiro, Uberlândia e várias outras cidades que certamente aparecerão aí. Então, vou falar um pouquinho, né, do grupo de estudos do cristianismo, que surgiu em 2010, fundado pela Clara Mafra, com o objetivo justamente de criar rede de pesquisadores, né, então o objetivo era mais trocar, né, um pouco sobre pesquisas. A gente sentia falta, porque tinha muitos pesquisadores no Rio e em outras universidades do país que estavam produzindo conhecimento sobre cristianismo, sobre evangélicos, e a gente não tinha muito essa rede, né, esse contato, esse diálogo próximo, fora dos congressos, né, fora das oportunidades mais formais. Então, esse foi o objetivo do grupo, né. Depois que a Clara Mafra faleceu, em 2013, a Cecília Marisa assumiu a liderança do grupo hoje, não sei se ela está aqui, né, mas a gente segue fazendo as reuniões, também muito sediado na UERJ, né, principalmente na UERJ. Também a UFPE também faz parte do grupo, né, então, através da Roberta Biva também, a gente tem muitos contatos, né, a gente consegue acompanhar um pouco a produção deles, né. Então, hoje, especificamente, a gente tem esse evento com a querida Andréa Vicente, que já conheço desde o doutorado da UERJ, e com Aldo, que tenho o prazer de conhecer agora, Aldo Belotto, também, né, do Paraná. Eles vão falar um pouquinho sobre católicos e evangélicos em 2 cemitérios brasileiros, né, então me recordo da pesquisa da Andréa sobre esse tema, não é? Então acredito que ela vai retomar um pouco também, né, dessa pesquisa que ela fez no doutorado. A Andréa é formada em História na UERJ, tem mestrado em Antropologia na UF, eu falei UFO, pelo vice aqui, que é a UFO, FU, de Uberlândia, UF é Federal Fluminense, e doutorado na UERJ em Ciências Sociais, né? E agora é professora da UniOeste. Ela fez doutorado sanduíche na Escola de Altos Estudos em Paris, né, em Ciências Sociais, em Paris, França. E o Aldo foi, pelo que eu pesquisei, orientando da Andréa, certo? Então, ele fez graduação na UniOeste, em Ciências Sociais, e agora mestrando em Antropologia na Universidade Federal do Paraná. Então, acho que a gente segue essa sequência, né? Primeiro a Andréa pode apresentar, depois o Aldo, né? Cada um em torno de 20 minutos, e depois a gente retorna para o debate, né? Então, é contigo, Andréa. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui, né? De certa forma, reencontrando a Cláudia, né? Que foi minha companheira de estudos durante tanto tempo, e participando do grupo que a querida Clara Mafra fundou, né? Então é sempre um prazer a gente falar do nome dela e estar, né, de certa forma, representando aquilo que ela foi para nós durante muito tempo, né? A Cecília também é uma querida. Outro dia eu vi a Cecília numa das reuniões, fiquei muito feliz. Então é sempre um prazer, né? A Bruna também, a Silvia, enfim. Prazer também estar com o Aldo aqui, né, que foi meu aluno, e eu gosto demais do Aldo, assim, é sempre um prazer vê-lo, né, e para os professores também é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de ver os alunos da gente dividindo com a gente, né, um espaço de fala, então é sempre um prazer, tá? Eu vou projetar algumas imagens e vou falando, e eu não sei se eu vou conseguir ver vocês ao mesmo tempo, então se der algum problema, vocês me avisem, tá? Vamos lá, então. Bom, então, eu vou falar um pouco a respeito dos católicos e dos evangélicos no cemitério, né? Mas para conseguir explicar um pouco melhor o meu tema, eu queria fazer uma reconstituição um pouquinho da história do lugar e apresentar o contexto, né? Então, assim, eu vou apresentar um pouco da pesquisa que eu fiz para o meu doutorado, né? E depois eu vou explicar por quê, em seguida, que vai dar um gancho para o que o Aldo vai falar depois, né? Eu fiz a minha pesquisa em Pré de Mauá, que é o 5º distrito da cidade de Magé,
no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade da Baixada Fluminense, uma cidade muito antiga, uma das mais antigas do país. Ela foi fundada em 1565, logo nos primeiros anos da colônia, né? Em Praia de Mauá, que é um desses distritos, é no fundo da Baía de Guanabara, né? Os dados da história e a disposição espacial do distrito, elas deixam muito clara uma certa predominância do catolicismo no espaço público, né? Principalmente se a gente começa a observar os monumentos históricos que estão ali naquela localidade, né? Então, a primeira igreja católica, que é uma dessas, que é a mais antiga do lugar, né? A não ser no centro da cidade de Magé, em Praia de Mauá, é uma das mais antigas, ela foi construída enquanto capela em 1647, para vocês terem uma ideia. E ela existe até hoje e está tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico, né? O cemitério, que é onde eu realizei meu trabalho de campo, ele é ao lado da igreja, né? O cemitério, inicialmente, ele era dentro da igreja, no seu entorno, e logo em seguida, já na época do Império, ele foi construído como um cemitério em território separado, mas logo ao lado dessa catedral, né? Então, aqui eu trouxe algumas fotos para vocês verem as igrejas que tem lá, só para vocês terem uma visualização, né? Essa primeira foto é a igreja de Nossa Senhora da Guia, tal como ela hoje, ela foi construída em 1683, né? A primeira capela, ela tombou, ela caiu, né? Essas outras duas igrejas são todas as três construídas em elevações voltadas para a Baía de Guanabara, né, como se fazia na época. Então você tinha uma visualização grande, né, dessas igrejas, elas estavam voltadas para o mar, enfim, né. Ao contrário, diferentemente disso, né, os evangélicos, eles estão em Praia de Mauá desde 1944. Né? Essa é a primeira igreja evangélica que foi fundada no distrito, é a Igreja Assembleia de Deus, que eles chamam de Rua 23, né, Igreja Assembleia de Deus, né? Só que esse templo aí, ele só foi construído em 1951, né? Diferentemente desse passado histórico, que está muito ligado à colonização, né? Que foi o passado dos católicos, os evangélicos, eles chegaram na cidade numa região muito periférica, né? E a chegada dos evangélicos aconteceu por interferência desse senhor que está aí na imagem, né? Que é o Sebastião Ismael, né? Que eu tive a oportunidade de entrevistar, está vivo ainda até hoje, né? E, na verdade, a conversão da avó dele, a dona Emília, ocorreu em 1944, no episódio em que ela tinha brigado com o marido e, desesperada, saiu correndo, encontrou um grupo de evangélicos que faziam um culto na rua e se converteu, né? Mas o que eu quero dizer com isso e o que eu procurei recuperar na minha tese, na minha discussão, é que os evangélicos, os pentecostais, eles chegam na cidade ou no distrito, nas regiões periféricas, montam suas igrejas nessas regiões, né, de maneira diferente do que acontece com os católicos que estão nas áreas centrais, né, onde habitam, por exemplo, a classe média, as classes altas da região, né. Então, num primeiro momento, os evangélicos tentam estabelecer uma igreja perto de onde foi a primeira ferrovia do país, que é a ferrovia de Mauá, né, só que eles são expulsos de lá, a igreja é apedrejada, os católicos fazem um ataque, eles são expulsos, e é aí que eles constroem essa sede, essa primeira igreja, onde ela é hoje, que é numa região muito retirada. Né? Então, essa dinâmica histórica e essa dinâmica espacial das igrejas é central na discussão para pensar a inserção dos evangélicos também no cemitério. Né? A ideia é pensar o cemitério como um microcosmo da cidade, né? De que forma as relações que estão no espaço público da cidade, elas se apresentam também naquele contexto. Né? Então, para falar do cemitério, né, esse é a foto da entrada do cemitério, como vocês podem ver aí, mais ao alto a gente tem a igreja de Nossa Senhora da Guia, né, descendo o morro aqui o portão da igreja, logo ao lado a gente tem o portãozinho do cemitério, e aqui bem ao ladinho é a capela, né, onde os corpos são velados. Então, se vocês perceberem, tem uma contiguidade espacial entre o cemitério e a igreja, né, que não é só uma contiguidade espacial, mas é uma contiguidade simbólica também, né? Se num primeiro momento os enterros eram feitos aqui na igreja, num segundo momento eles passam a ser feitos no cemitério, mas aqui por trás também tem uma passagem direta da igreja para esse cemitério.
né? Então, você tem um certo simbolismo que está relacionando os católicos e o cemitério não só na espacialidade, mas também nos rituais. Então, por exemplo, essa predominância do catolicismo ali no cemitério, ela foi visualizada por mim em diversos momentos e durante anos de pesquisa, né? Mas aí a gente pode dar alguns exemplos a respeito disso, né? Então, por exemplo, em finados, né, a predominância do catolicismo, ela se apresenta, por exemplo, no acolhimento de todos os mortos na reza, né? Então, a missa dos mortos, no dia de finados, ela começa na igreja de Nossa Senhora da Guia, no alto do morro, né? E quando essa missa termina, o padre vem com uma cruz e com os coroinhas e com as pessoas cantando em volta, e eles se dirigem até o centro do cemitério, até o cruzeiro, e quando chega no cruzeiro, eles fazem uma outra reza, que é a reza por todos os mortos, né? Então, você tem uma continuidade do ritual e uma continuidade simbólica que leva a missa dos mortos católicos de dentro da igreja para todos os mortos que estão enterrados naquele cemitério, né? Como a maior parte dos cemitérios públicos brasileiros, você tem um cruzeiro, né, e tem as cruzes nos túmulos, que também são elementos simbólicos importantes, né, e você tem essa contiguidade espacial e simbólica ali pela lateralização do cemitério e da igreja, que é imprescindível para a gente pensar essa influência católica, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês algumas fotos, né, desse momento do Dia dos Mortos, quando o padre, os coroinhas, as senhoras dos grupos de senhora, eles descem, né, em procissão, carregando a cruz, e eles vêm cantando, e muitas pessoas seguem essa procissão e param diante do cruzeiro. Então, nesse momento, o cemitério que é público, né, e laico, enfim, ele se torna um lugar de predominância católica efetivamente, né, essa foto é do dia do finados, né, e ele finaliza com o padre com o microfone falando e rezando por todos os mortos, né, e ele diz, todos cheguem que nós vamos rezar por todos que estão aqui agora, né. No dia de finados, os evangélicos têm uma presença insistente no cemitério, né? O que os evangélicos vão fazer nesse cemitério? Eles vão evangelizar, né? Se contrapor à prática católica de homenagear os mortos. Então, aqui vocês têm fotos, né, desses momentos em que eles estão na porta do cemitério. Como vocês podem ver aqui na primeira foto, à esquerda, né, a gente tem uma senhora bem em pé, no portão do cemitério, ela está distribuindo folhetos, e quando as pessoas entram para vir homenagear os seus mortos com as flores e com as velas, enfim, ela vai entregando os folhetos. Ela não fala nada, sempre ela dizia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Algumas pessoas aceitavam os folhetos, outras não, e iam passando, né? Aqui, no meio, tem um senhor que estava orando por essa mulher, que também ia entrando no cemitério, e aqui você tem duas senhoras que também distribuíam folhetos bem diante da capelinha, né, onde são realizados os velórios. As pessoas que estão nessas fotos não são só pentecostais, né, porque a minha tese, ela versava sobre os pentecostais da Igreja Assembleia de Deus. Essa senhora e esse senhor são pentecostais, né? E essas duas aqui são adventistas do sétimo dia. Então, você tem presença de evangélicos da Igreja Batista também. Então, você tem um movimento de evangélicos diante do portão do cemitério no Dia dos Mortos, que era bem intenso, assim, né? Eles distribuem folhetos, falam, oram pelas pessoas, pelos enlutados, e quando tem oportunidade dizem que homenagear os mortos no Dia dos Mortos é uma perda de tempo, né, que a gente deve pensar nas pessoas enquanto elas estão vivas, né, mas a atitude dos evangélicos, embora ela seja uma atitude de confrontar esse movimento de ritual, né, é uma atitude contida também, né? Eles falam, mas eles também respeitam, do ponto de vista de tentar não serem muito insistentes, né? Se a pessoa aceita o que eles estão entregando e dizendo, eles falam, senão eles se põem em silêncio. Então, no Dia dos Mortos, o que eu percebo é uma atitude dos evangélicos fora do cemitério, até a proximidade do portão, não dentro do cemitério, porque eles não entram, né? Mas nessa atitude de se contrapor ali naquele momento.
Fora desse momento de Dia dos Mortos, eu trouxe também um caso, né, que eu até publiquei um artigo sobre isso, que foi o caso da revitalização desse cemitério, né, que é o cemitério de Praia de Mauá. O que aconteceu foi que durante o meu campo foi colocado na administração do cemitério um evangélico da Igreja Batista, né? E o administrador do cemitério, imediatamente, ele começou a fazer uma série de mudanças no cemitério, né? E ele dizia que queria revitalizar o cemitério, que o cemitério estava sujo, estava feio, estava abandonado. Então, ele começou fazendo um censo de sepulturas para organizar o cemitério, né? E esse censo de sepulturas, em seguida, deu lugar a uma série de proibições rituais, né? Ele começou a dizer que o cemitério estava sujo porque as pessoas jogavam lixo no cemitério, porque as pessoas faziam certos rituais no cemitério com animais mortos, com frutas, né? Com coisas que apodreciam. Enfim, e ele começou a proibir uma série de ingredientes rituais, né? Nesse movimento, eu assisti conflitos, né? Claro, principalmente em relação aos adeptos das religiões afro-brasileiras, né? Que utilizavam o cemitério para os seus rituais e que foram proibidos. Então, eles começaram a se revoltar, algumas vezes jogavam as oferendas pelo muro, que ficava trancado. O administrador colocou um vigia noturno, né? Para evitar essas oferendas, enfim. Mas, de toda forma, o que eu percebi é que tinha esse modelo católico, que é um modelo organizador, né, que compartilha com os evangélicos, de certa forma, de uma gramática, de uma simbologia, que é uma simbologia cristã, né, que entende as relações entre os vivos e os mortos nessa dinâmica do céu, do inferno, né, embora tenham, claro, as suas diferenças evidentes, né, principalmente a partir da ideia de purgatório e a partir da ideia da intercessão pelos mortos, que está presente no catolicismo, que não está presente para esses pentecostais, nem para os batistas também, né? Mas uma complementaridade entre esse modelo histórico e um modelo que era aquele que o administrador me contava durante as entrevistas, que era aquele que ele queria implementar, né? Então, ele dizia que ele queria um cemitério moderno e que o cemitério era laico, né? Que o cemitério era de todos. Então, que você não poderia ter um cemitério que fosse sujo, um cemitério que fosse bagunçado, né, que fosse desestruturado. Ele queria ordenar o cemitério. Mas essa ordenação que ele fez, né, apontou alguns elementos que eu acho interessantes para a gente pensar, né? Então, aqui a gente tem uma foto do cemitério, né? Essa parte aqui que está cheia de túmulos é a parte antiga, né? Essa parte já histórica que existe desde pelo menos o Império. Eu não consegui descobrir exatamente o ano em que o cemitério foi fundado, né? O que eu sei é que em cima na igreja você tem túmulos que datam da colônia e aqui embaixo o primeiro é do Império, né? Então eu não tenho exatamente o ano em que ele foi fundado. E essa parte aqui mais atrás, um terreno quase baldio, que tem alguns túmulozinhos, era a parte nova na época. Aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, tem um pequeno portão, né? Então esse era o cemitério, né? Ele começou a dividir e colocar na parte, tentar colocar nessa parte nova apenas os enterramentos em que as pessoas não comprassem os túmulos, né? E na parte antiga, aqueles que as pessoas comprassem, né? Então, a ideia dele era fazer uma nova ordenação espacial. Esse é o administrador, né? Esse que está no centro, esse aqui ao lado é o coveiro, e esse outro aqui era um ajudante, um auxiliar de limpeza na época. Né? Então, o administrador, que era evangélico, ele me falava utilizando termos como ordem, limpeza, arrumação, né? E quando eu questionava para ele o que era desordem, o que era sujeira, os elementos da lógica cristã nunca apareciam, né? Então, por exemplo, a vela, as flores, ou mesmo ingredientes seculares como bilhetes, né, aos mortos, que sujam muito. A gente sabe quando a gente faz trabalho de campo no Dia dos Mortos, por exemplo, que isso faz pilhas enormes de lixo, né? A gente agora, no último dia 1º de novembro, a gente fez trabalho de campo e a gente viu isso, o Aldo até estava junto, né? Eram permitidos, né? Não incomodavam e não sujavam, né? Tinha uma relação com um certo status quo,
né, daquilo que estava colocado ali enquanto lógica, né? A gestão secular dele não atingia esses elementos, né? Diferentemente disso, os elementos dos rituais afro-brasileiros, né? Então, as galinhas, as frutas, os jarros, as cachaças, esses elementos sujavam o cemitério, né? E ele proibiu que esses elementos fossem usados nos rituais, né? A solução foi que os adeptos das religiões afro-brasileiras começaram a colocar as suas oferendas no portão dos fundos do cemitério, tal como a gente tem aqui nessa foto, por exemplo, né? Então, a lógica secular, que era aquela que ele dizia, que o cemitério era o lugar de enterrar os mortos, ele falava sempre isso. O cemitério é o lugar de enterrar os mortos, né? O cemitério não é lugar de fazer sujeira, de fazer ritual, né? Ele não conseguia perceber essa estrutura, mas você tinha uma certa simbologia trabalhando, né? Então, ele higieniza o cemitério e ele ordena realocando as sepulturas. Mas o que ele compartilha com esses católicos uma certa gramática cristã, né? E é uma gramática cristã que percebe essa hegemonia espacial e ritual católica, né, enquanto uma hegemonia legítima, né, de certa forma, é uma hegemonia histórica, né, anterior a ele mesmo, né? Então, a conclusão ali, naquele momento, era que naquele cemitério existiam compartilhamentos e complementaridades, né, entre os católicos e os evangélicos, mesmo que quando fora do cemitério, nas entrevistas, em muitos momentos, os evangélicos utilizassem aquela ideia de batalha espiritual, né, que foi tão debatida pela Cecília, como a gente sabe, né? Mas, contudo, apesar disso, né, da dinâmica da batalha espiritual, a gente tinha também o tempo todo essa complementaridade simbólica, espacial e ritual que seguia essa linha de uma complementaridade que é uma complementaridade do cristianismo. Caiu a conexão da Andréia, vamos aguardar um pouquinho, ver se ela reconecta. Vou mandar uma mensagem para ela aqui rapidinho. Enquanto a André não volta, só dar boas-vindas a quem chegou depois da apresentação. A Bruna havia falado que vocês podem deixar as perguntas aqui no chat. Voltei! Apertei o botão errado e desliguei, desculpem. Que bom que deu certo. Bom, enfim, só para terminar o que eu estava dizendo, né? Aí logo que eu passei no concurso aqui para o Paraná, né, e eu cheguei em Toledo, eu comecei a me questionar, né, a partir da minha inserção na cidade, da minha percepção de como é que funcionava a história da cidade, os cemitérios daqui, né, eu comecei a me questionar como é que essas minhas conclusões da tese de doutorado, das coisas que eu venho pesquisando naquela cidade tão antiga, né, com essa predominância tão absoluta do catolicismo, como é que ela se daria nessas cidades aqui do Oeste Paranaense, né, em que você tem uma realidade um pouco diferente, né, e aí você tem, por exemplo, essa cidade, Marechal Cândido Rondon, que o Aldo vai falar agora, que é uma cidade que foi fundada pelos protestantes, né, então a minha questão inicial era, como é que esse modelo do cemitério vai atuar nessa outra cidade, né, e aí foi que a gente pensou em começar a fazer essa pesquisa, mas aí a fala do Aldo. Muito obrigada, Andréia. Pode seguir, Aldo. Depois a gente volta com a Andréia para debater. Obrigada.
Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. E eu gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade de falar sobre a minha pesquisa de iniciação científica aqui, que foi feita sob a orientação da professora Andréia. De certa forma, essa comunicação, essa apresentação, é referente a esses resultados que a gente alcançou durante a pesquisa. Então, dando início aí à apresentação, a gente percebe em muitas vilas e cidades brasileiras que há uma predominância dos ritos católicos na ordenação do espaço público, algo que pode ser melhor visto nas cidades centenárias, como a própria professora acabou de mostrar. Seja na questão do batismo, seja na questão dos casamentos, e aqui o que mais interessa, a questão relacionada aos finados e à morte. Os cemitérios, então, são locais onde se executam os ritos funerários e foram por muito tempo de controle e uso exclusivo católico, sendo construídos a partir desse simbólico. Em Marechal Cândido Rondon, no entanto, há um tensionamento desse monopólio católico, algo que, no primeiro momento, pode propor uma novidade nesse ordenamento social e simbólico centenário em nosso país. Minha pesquisa de campo ela ocorreu nessa cidade, mais especificamente no seu cemitério e durante o Dia de Finados por 3 anos consecutivos, de 2015 a 2017. E tendo em vista que o cemitério se organiza em reflexo ao mundo social, como Lima argumenta em seu artigo de 2004, tenho como proposta visualizar a maneira e os processos ocorridos durante esses dias como uma forma de se pensar a própria organização do espaço público rondonense, ao mesmo tempo que pode elucidar algumas formas e propostas de comunicações interreligiosas na cidade. A discussão, então, sobre o espaço público sempre esbarra naquele paradigma da secularização, que apontava que para uma moralização crescente do Estado, ao mesmo tempo que a religião seria restringida ao espaço privado, deixando de lado o poder público para atuar nas consciências individuais. Nesse movimento, Estado e religião, então, se separam, caracterizando, assim, a própria modernidade. O mundo privado, então, ele seria, segundo esse paradigma, o lugar de atuação da religião, enquanto que ao Estado ficaria incumbida a missão de organizar a vida urbana e regulamentar a ocupação desse espaço público pela população. O Estado, então, teria nenhuma preferência religiosa, e, sob a lei, todas as associações religiosas teriam a mesma liberdade e autonomia jurídica. Mas o que se percebe é que esse paradigma também foi tensionado pela própria realidade, e a religião, longe de acabar ou se restringir ao espaço privado, encontra-se no espaço público como uma forma de mediação entre fundamentalismos e secularismos. Ao passo que o Estado brasileiro segue essa proposta de laicidade, tal proposta torna-se o principal parâmetro pelo qual os dispositivos regulam a relação entre Estado e religião. O início do processo de laicização do Estado brasileiro foi marcado, então, pela separação entre os atos católicos, seja do batismo, do casamento ou dos próprios funerais, dos atos civis. As práticas da Igreja Católica, por esse motivo, foram os modelos pelos quais a noção de religião foi constituída. A fé em Deus e os ritos civis secularizados fazem ainda hoje do catolicismo a língua universal de tradução dessas práticas públicas em rito religioso, e é também um referencial dessa publicização legítima desses ritos religiosos. Isso se justifica por estar, pelo catolicismo, estar na base da formação da nossa esfera pública. Tanto que alguns códigos católicos ainda são percebidos como aqueles aceitáveis para se expressar ou demandar alguma coisa na esfera pública. Em meu trabalho de campo, eu esperava encontrar um ambiente com essa mesma configuração, que a própria professora Andréia acabou de nos apresentar. Claro, com suas devidas proporções. Eu queria encontrar algo parecido com o que a professora relatou no artigo dela escrito em 2018, o cemitério público, território católico, administração evangélica. Como dito acima, o catolicismo é o modelo pelo qual os ritos civis foram institucionalizados. Isso o que torna os ritos de morte católicos os principais moldes a partir dos quais derivam as próprias concepções de modos de tratar o morto que codificam o simbólico dentro desse espaço. O cemitério, então, é tratado como um território de predominância católica. E antes do processo de higienização do século XVIII, o qual expulsou os cemitérios para os espaços extramuros, os cemitérios ainda eram construídos ao lado das paróquias e das igrejas. E muitas vezes os mortos eram enterrados no interior, no chão dessas igrejas, ou mesmo colocados nas paredes. Isso garantia também um domínio do território, tanto o território simbólico quanto do próprio território físico. Outra prática comum no início do processo de povoamento do território brasileiro era a de construir as casas próximas e a própria comunidade
em volta das capelas e das igrejas, numa maneira explícita de aproximação do templo à população. Com os santuários, então, ocupando o lugar central nos primórdios dos núcleos de povoamento, criava-se um elo entre a gênese das cidades e o próprio catolicismo. O rito católico, então, constitui um marco através do qual os comportamentos que são associados à morte e aos mortos se desenvolveram dentro do Brasil, sendo por aproximação, oposição ou complementariedade, como a professora Andrea mostrou para a gente. Portanto, então, é possível afirmar que o modelo católico histórico se coloca como organizador desse território da morte. Assim, eu esperava encontrar essa lógica se repetindo nos espaços já configurados a partir das lógicas que estão no imaginário comum. E a pesquisa realizada em Marechal Cândido Rondon, para nossa surpresa, demonstrou que há lá algumas distinções. Meus dados me levam a crer que essa disputa entre católicos e luteranos ou evangélicos na cidade não segue a lógica comum das disputas, seja do espaço público e seja dos espaços católicos, no caso aqui, o cemitério. Uma das hipóteses levantada, então, é a de construção de um ecumenismo religioso na cidade, do qual participam as igrejas evangélicas e a Igreja Católica. Tal questão será abordada com mais profundidade enquanto eu decorrer da minha fala, que contará com 3 pontos principais: a visão luterana acerca da morte do cemitério, os contrastes entre a visão católica e a visão luterana, e conclusões acerca dessa pesquisa toda. Então, se a gente tem que, historicamente, o cemitério é de uso católico, no Brasil, o primeiro cemitério protestante foi receber seu primeiro corpo só em 1811, no Rio de Janeiro. E esse direito a um cemitério próprio foi concedido aos protestantes ingleses por meio da assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, em 1810, que foi assinado entre a coroa portuguesa, que já estava instalada em território colonial, e a coroa inglesa, que ajudou a família real a fugir de Napoleão. Esse cemitério evangélico protestante possibilitou, então, aos protestantes não somente ter uma sepultura digna, segundo suas crenças, mas também que não sofressem repressão ao expressar a sua fé, algo que não era permitido a eles. Ou seja, esse tratado também possibilitou uma liberdade de prática religiosa, o que não era possível pelas leis da coroa. A Igreja Católica, ao mesmo tempo, colocou vários empecilhos a essa transmitação dos acordos, pois ela não aceitava as cláusulas que possibilitavam a liberdade religiosa e proibiam a Inquisição nas colônias portuguesas. Tendo isso em mente, segui os atores luteranos da cidade para entender as suas práticas em relação à morte e os seus ritos fúnebres. Segundo o que me revelaram meus entrevistados, que compõem alguns pastores da cidade, as pessoas luteranas entendem o cemitério como um local onde se enterrará seus mortos. Contudo, isso não significa que elas terão os mesmos cuidados que as pessoas católicas possuem com o sepulcro de seus mortos. Os evangélicos, então, não visitam seus mortos com frequência, pelo menos não oficialmente. E aqui eu tomo a liberdade para fazer uma citação de uma entrevista do pastor, que ele diz que uma coisa que sempre é dita quando é feito um sepultamento, no momento que se faz a celebração no cemitério, é dito que entregamos aquele corpo na sepultura porque da terra à terra, da cinza à cinza, do pó ao pó. Ou seja, nós viemos da terra e voltaremos a ser terra, na esperança da ressurreição para a vida eterna. Como se sabe, então, os cemitérios, como já vem sendo dito, têm origem no seio católico. Contudo, o uso do cemitério não é unicamente da matriz católica. Atualmente, no Brasil, os cemitérios são públicos, são laicos. No entanto, a forma como os evangélicos utilizam esse cemitério não é a mesma dos católicos. A religião luterana não crê no purgatório ou que os vivos possam interceder pelos mortos. Essas duas proposições já dão uma luz à direção que a visão luterana da morte possui. O destino da alma do morto, então, é decidido em vida, de acordo com como o fiel viveu. A matriz protestante, ou a matriz reformada da igreja evangélica, vê a morte como uma passagem para a vida eterna. A vida aqui, na Terra, não é a verdadeira vida, pois ela só existe junto a Cristo, após a ressurreição da alma, na vida eterna. Outra citação é que aquele que crê em Jesus como seu Salvador tem na morte o seu último inimigo vencido. A vida eterna, então, é o que guia o pensamento do luterano. A morte é, de fato, para eles, o início da vida, pois só a vida com Cristo. A terra aqui não é a sua real morada. E para eles estamos apenas de passagem. Há a crença, então, de que o cemitério seja um local de saudades e recordações para os luteranos. Mas não há motivos, pelo menos as pessoas luteranas, de fazer visitas. A alma daquele morto não está no céu ou no inferno. A alma daquele morto está já no céu ou no inferno, de acordo com a vida que ele levou aqui. Assim, uma promessa, porém, sempre fica: a ressurreição no último dia.
A promessa da vida eterna assume um lugar central na crença luterana. Contudo, isso não significa que a vida terrena deva ser desprezada, pois aquele que viveu em Cristo, seguindo sua palavra e seguindo seus mandamentos, já possui seu destino pós-vida acertado. Então, não há um purgatório para os luteranos, porque essa ideia de punição pós-vida só se adequa àqueles que não aceitaram a palavra de Cristo em vida. Por isso, seu destino é diretamente o inferno. Os evangélicos, então, não rezam pelos seus mortos para que eles alcancem o paraíso ou para que as suas almas se salvem após a morte. A ressurreição só é garantida àqueles que viveram da forma correta, segundo os padrões estabelecidos pela própria religião luterana. Quando há a morte de algum fiel da igreja, não há uma missa de sétimo dia, mas se faz um culto em memória. Esse culto não é para que o morto consiga ir para o paraíso ou uma intercessão por sua alma. Ele serve aos que ficam, serve à família enlutada. Outra citação da entrevista é de que, então, você nunca participará de um culto da igreja luterana e ouvirá: nós oramos pela morte daquele que faleceu. Nós nunca oramos pelo morto, e nem a ele. Nós oramos a Deus, agradecendo pela vida que ele teve, pelo amparo que ele teve de Deus, e pedindo consolo e paz aos sobreviventes, para a família que fica e que precisa desse amparo. Portanto, então, não há um culto aos mortos, pois não há o que fazer pela alma daquele que morreu. A mensagem e a ideia do paraíso são, então, de esperança e de reencontro para os luteranos. Aqueles que morrem se encontrarão com aqueles que ainda permanecem na vida terrena quando estiverem no paraíso, no momento da ressurreição da alma. A esperança de reencontro na vida eterna move os fiéis e os tranquiliza quanto ao morrer. Tendo isso, então, essa ideia resumida da visão evangélica em relação ao cemitério e à morte, podemos retirar algumas conclusões sobre o simbólico construído pela essa igreja e pela Igreja Católica, no entorno do cemitério e o sentido que são dados ao momento, que é o culto de Dia de Finados, que ocorreu no cemitério de Marechal Rondon. O que meu trabalho de campo mostrou foi que durante os cultos de Dia de Finados houve uma maior participação de evangélicos luteranos do que a participação própria de católicos. A impressão, então, que fica é a de que os católicos não se importam muito em fazer um Dia de Finados ecumênico. Nas observações feitas nesse Dia de Finados na cidade, demonstrou-se que o ecumenismo que acontece nesse dia é secundário para a Igreja Católica. Mas, então, o que seria essa ideia de ecumenismo? Essa noção de ecumenismo tem sua origem durante os séculos XVIII e XIX, durante as experiências das missões protestantes. Foi nesse período que as lideranças tomaram uma consciência de que esse embate entre as diferentes denominações religiosas produziria apenas efeitos negativos de divisão das igrejas e prejudicaria a propagação do próprio evangelho, né? A formalização, então, desse ecumenismo, dessa ideia de ecumenismo, surge apenas em 1948, a partir da formação do Conselho Mundial das Igrejas. O ecumenismo, então, seria a defesa de um diálogo específico entre as igrejas cristãs com vista à manutenção da sua autonomia e das suas tradições. Em outras palavras, seria um momento de proposta de comunhão e de compartilhamento de uma mesma experiência religiosa entre as religiões e as pessoas que fazem parte delas. Vale ressaltar aqui que o ecumenismo na cidade não é exclusivo do Dia de Finados, ele não acontece só no Dia de Finados. Há outros momentos em que se propõe esse diálogo entre as religiões, que acontece, como exemplo, acontece no Dia Mundial da Oração, ou no culto que ocorre no dia da festa de aniversário do próprio município. Contudo, pelo que foi dito pelo padre responsável pela igreja matriz da cidade, esses momentos de propostas de comunicação ocorrem pouquíssimas vezes. Segundo ele, as conversas e propostas de ecumenismo ocorrem, mas na maioria das vezes não há uma comunicação entre as igrejas. Durante o ano não há uma comunicação interreligiosa na cidade. Esse ecumenismo só é buscado nas épocas do ano em que já é tradição haver um culto ecumênico. Disso, a baixa participação da Igreja Católica na construção dos eventos resulta que o número de fiéis que procuram participar também é reduzido. Em questão do culto de finados, eles preferem ir à igreja matriz católica da cidade, e participar da missa lá, visitar o cemitério pela tarde, em outros momentos, quando vai ocorrer esse restauração da memória das pessoas falecidas e da importância que elas tiveram em vida. Quem coordena esses cultos ecumênicos na cidade é o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que por meio de proposta de reuniões para a construção desses eventos. As igrejas da cidade que participam desse conselho são a Igreja Batista, a Comunidade Martin Luther, que é luterana,
e a Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus. Nenhuma congregação pentecostal ou neopentecostal participa do conselho. Atualmente, a presidência do CONIC, a nível municipal, ela é ocupada por um pastor luterano. Ele me explicou, a partir de entrevistas que eu fiz com ele, que as reuniões de construção ocorrem com boa participação das igrejas, sendo sempre bom mostrar aos fiéis que, mesmo sendo religiões diferentes, elas têm propósitos de salvações iguais e querem o mesmo bem para o mundo. As leituras, então, são escolhidas juntas por todos aqueles que participam e há espaço aberto para que todos façam sugestões. O que cada pastor e o que cada padre falará fica em cargo deles mesmos decidirem, e tem também o mesmo tempo de fala. O que facilita essas escolhas é o compartilhamento de uma mesma liturgia entre as comunidades católica e luteranas. Contudo, o purgatório, que é um tema central para o catolicismo, não é um tema do qual se fala durante esse culto ecumênico. E isso não é uma preocupação ao padre da comunidade. Ou seja, nas homilias construídas para o culto, geralmente não se toca no assunto do purgatório. Mas o que faz é apontar para algo que me foi dito tanto pelo pastor da igreja luterana, quanto pelo próprio padre, que o culto ecumênico é a de lembrança daqueles que foram, mas não é um culto aos mortos, é um culto a Deus, que é Deus dos vivos e dos mortos, e é um culto à memória e consolo daqueles que ficam. Esse fator secundário apontado pelo padre nas falas de sua participação como algo apontado pelo padre como algo obrigatório, algo estipulado pelo CONIC, não sendo algo intencional, algo que meus dados empíricos me fazem questionar. A Igreja Católica nesses 3 anos, mandou como representante, diferentemente das comunidades evangélicas que enviam seus próprios pastores, o padre estagiário ou o segundo padre da comunidade. Tal posição católica local está de acordo, então, com o que é exposto pelos protestantes participantes desses movimentos ecumênicos no Brasil, em eventos maiores de ecumenismo. Assim, apesar da intenção na construção igualitária dos momentos ecumênicos, a principal diferença é o número de fiéis que participam desses cultos. O de finados, que é a questão aqui principal, atrai mais evangélicos do que católicos para o cemitério, pois os católicos preferem participar da missa pelos mortos na igreja matriz católica da cidade. Geralmente, essa missa ela começa meia hora mais cedo que o culto ecumênico no cemitério, o que faz os católicos, então, preferirem participar na igreja a irem até o cemitério. Os cuidados com o túmulo, no entanto, continuam, apenas a presença no culto que não acontece. O que nos leva a pensar, então, que apesar desse culto ser ecumênico, pelos motivos que eu ressaltei, como a construção conjunta, a discussão da liturgia e etc., a participação católica é meramente secundária, o que se torna ainda mais evidente por sua insistência na missa de finados no mesmo horário, mas que ocorre na igreja matriz da cidade. Nesta missa, então, há a menção ao simbolismo católico e aos elementos que são suspensos em nome do ecumenismo, com a prece aos mortos e o imaginário do purgatório. Por fim, podemos, então, concluir que o cemitério se torna um espaço cristão durante o dia de finados. A liturgia compartilhada facilita as negociações feitas durante o dia de finados para uso do local. Mas apesar de um espaço de tradição católica, o dia de finados e o ecumenismo proposto permite uma livre circulação daqueles que tradicionalmente não frequentariam tal lugar. Luteranos, evangélicos e até mesmo os pentecostais podem percorrer o local, conversar e interagir com todos que ali estão. Assim, de certa forma, e apesar das investidas católicas, o ecumenismo de fato acontece. Já caminhando para as conclusões, então, a gente pode ver esse domínio do cemitério a partir de 3 formas. A primeira é ver o cemitério como um lugar de predominância católica, e o é por diversos elementos. Entre eles, então, a gente pode citar a crença no purgatório, a crença que o destino da alma é decidido ao morrer, e a crença de que os vivos podem interceder pelos mortos. O uso católico do cemitério, portanto, é histórico e faz sentido na lógica simbólica do catolicismo. A participação no culto ecumênico não é uma preocupação para eles, o que torna o próprio ecumenismo secundário nessa relação. E, de fato, esses elementos são encontrados durante o dia de finados. A crença no purgatório, apesar de suspensa pelos católicos, ela não desaparece. A frequente visita aos túmulos também ocorre por parte dos católicos, e as velas são acesas normalmente pelas almas que estão no purgatório no cruzeiro que há ao lado da capela do cemitério. Contudo, isso não deixa evidente as negociações que são estipuladas com os luteranos e evangélicos durante esse dia, institucionalizado por nenhuma das religiões, e diferente a ser um domínio histórico e tradicional católico, ou mesmo devido ao pioneirismo da igreja luterana no território rondonense.
Do que se tem registro da maneira como essa disputa pelo espaço do cemitério acontece é a dos evangélicos ficando do lado de fora, protestando contra o uso católico do local e toda a concepção destes sobre a morte, a alma e a própria noção de purgatório, como foi relatado pela professora Andréa. Outras características desse ritual evangélico incluem a passagem pela necrópole de forma muito rápida, pois você conhece que ali não é lugar deles, ou então, após o sepultamento, não há um retorno ao túmulo, pois não há crença na possibilidade de intercessão pelos mortos, como acontece com os católicos. Em Rondon, no entanto, os evangélicos estão dentro do cemitério, eles compartilham do espaço com os católicos. O que são excluídos da participação no culto ecumênico são as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, e seu protesto é feito por meio de panfletos e folhetos, que é o chamado proselitismo. Um desses folhetos que eu recebi durante o trabalho de campo tinha estampado na frente, na capa de rosto, a frase, por que temos de morrer? Dentro dele há uma explicação fundamentada na Bíblia, explicando que a morte é consequência do pecado, pois Deus não fez os homens para morrer. Mas por causa do pecado de Adão, o primeiro homem, a morte foi transmitida a toda a sua descendência. Isso foi retirado do próprio folheto. Mas percebe-se que a não participação das igrejas pentecostais e neopentecostais nos movimentos ecumênicos é algo mundial, pois em nenhuma instituição ecumênica, como o próprio CONIC ou o Conselho Mundial das Igrejas, há participação dessas dominações religiosas. Os protestantes históricos da cidade, por outro lado, portam-se como se aquele espaço não fosse de domínio católico. Eles fazem visitação, vão ao culto ecumênico e participam das cantorias, assim como os túmulos de seus falecidos são cuidados e limpos antes da data. Há, então, uma preocupação similar àquela encontrada em manifestações católicas. Isso também propõe uma discussão sobre o próprio sentido de ecumenismo religioso. E apesar de serem denominações religiosas diferentes, a Igreja Católica e as igrejas de protestantismo históricos, eles compartilham da mesma liturgia, o que quer dizer que, em termos ritualísticos, elas possuem muitas similaridades, e tal compartilhamento é devido a esse chamado movimento ecumênico. A partir dessa ótica, então, percebe-se que o movimento de não participação católica nesse ecumenismo proposto na cidade, ele condiz com a não participação da direção católica nos eventos ecumênicos mais macros, assim como se repete da postura pentecostal e neopentecostal. Parece ser, então, secundária essa prática ecumênica entre os católicos, e isso pode ser motivado pela pretensa hegemonia católica no Brasil. É um ecumenismo simbólico, não prático, o que nos leva a pensar em diferentes formas de entender a própria noção de ecumenismo para as diferentes denominações religiosas. No caso em questão, a Igreja Católica experimenta tal ecumenismo como fator secundário, enquanto para os protestantes é um fator de importância primária. Portanto, então, propõe pensar por uma terceira maneira, ou seja, entender que tais movimentos de ecumenismo propostos na cidade sejam de um tensionamento dessa noção de legitimidade católica por parte dos protestantes. Se o cemitério é um espaço católico, histórico e simbolicamente, quando surge esse ecumenismo, abre-se esse campo simbólico para uma apropriação por parte dos protestantes. Isso porque o domínio protestante do cemitério nesse dia reflete também o domínio protestante do espaço público rondonense. Se, como argumenta Lima, como eu disse no início, o espaço do cemitério é um reflexo da sociedade no qual ele está inserido, torna-se compreensível que tal prática de tensionamento do domínio católico do cemitério por parte dos protestantes ocorra. Por fim, então, essa pesquisa é, de certa forma, uma primeira entrada nessa discussão da formação e da constituição do próprio espaço público rondonense, assim como dos ecumenismos que acontecem na cidade, sendo uma ótima maneira de se dar um panorama inicial para a discussão sobre comunicação interreligiosas, são as maneiras pelas quais o pluralismo religioso brasileiro se manifesta e se configura no espaço público. Seria isso, acho que eu passei um pouco do tempo, mas muito obrigado por terem me ouvido. Muito obrigada, Aldo, deu certinho. Acho que foi ótimo, né? Acho que teve uma continuidade bem clara do trabalho de vocês dois, da Andréa e do Aldo, né? Tem uma parceria, mas tem uma continuidade das reflexões, né? E também tem um caso novo, né? Que o Aldo traz em comparação com o Rio de Janeiro, né? Que é essa presença protestante mais forte, né? Que é algo que, de certa forma, quando a gente pensa mais os pentecostais, o intencionamento talvez seja em outra direção, né? Não em torno do ecumenismo, né? Então, acho que o primeiro ponto é pensar, que me vem, né? E eu vou levantar uma questão e depois passo a palavra para a Bruna para ela fazer a pergunta dela.
né, esse aspecto do ecumenismo, né, e o quanto que isso é possível em determinados contextos, com determinados grupos, e quanto que isso não é possível, né. Então, você fala que não tem pentecostais praticamente nesse ecumenismo, né, então seria, né, um distanciamento, seria uma inviabilidade, um não reconhecimento de legitimidade, né, então acho que pode ter muita coisa envolvida que vem também, que você falou desse espaço público maior, né, que a Andréa também traz isso do trabalho dela, né, que o cemitério é muito bom para pensar como microcosmo, né, de algo que está em outros lugares, e você traz isso também. Então, estava pensando, na Andréia apareceu lá os pentecostais na porta, do lado de fora, né, distribuindo os folhetos, mesmo numa cidade, num contexto onde tinha muita presença pentecostal, né, então, num contexto de forte presença pentecostal, eles estavam ali do lado de fora. Então, um pouco, né, essa ideia de ecumenismo tem voltado um pouco para mim, né, que agora eu vejo aí, voltando isso nos campos que eu tenho pesquisado, e também essa marca, né, de uma referência do que é ecumenismo, né, sempre uma referência, uma matriz católica de fundo, que pode reconhecer outras matrizes e não ser reconhecida por outras matrizes, né, de religião. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, de esse ecumenismo se realizar justamente porque há uma inflexibilidade até em algum ponto, né? Então, a gente tem algo de fundo, um contexto que está alimentando essa ideia de ecumenismo, né? Que é interessante, você traz isso como uma marca da presença protestante no Brasil, né? Essa proposta justamente de somar e evitar muitos conflitos, né? Quando a gente, na verdade, em alguns momentos não tem, né, interesse de todos em evitar conflitos, né? Então, se a gente pensar em Igreja Universal, né, que é que eu conheço um pouco mais, né, então a Igreja Universal não tem interesse em evitar conflitos, ela se alimenta, ela promove conflitos, né? Aquilo, o antagonismo faz parte da constituição de uma leitura, né, desse campo religioso, né? Então, era isso que eu estava pensando, né? O quanto que essas aproximações aparecem, elas se tornam tensas, né? Como a Andréa mostrou, e aí tem uma proposta, mas essa proposta deixa algo de fora. Era mais um comentário geral, nem precisam, se quiser, responder, né, especificamente nada, mas algo que eu estava pensando. Vou passar a palavra para a Bruna, que vai ajudar com as perguntas também. Bruna. Olá, ótimas apresentações, muito bom ouvir vocês, né? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Andréia, eu não sei se ela respondeu, né? Eu queria saber o porquê de pesquisar em Magé, como é que surgiu essa ideia de pesquisa, né? Por que Magé? Tem mais uma pergunta também, que é do Já posso ir direto ou espera? Tem mais uma pergunta do Milton, eu não sei. Cláudia, acho melhor a gente faz o bloco, aí a gente retorna para a aula da Andréia, aí você pode falar a pergunta do Milton. O Milton, ele não escreveu. Milton, você quer falar no microfone para gente? Por favor, Milton, é só desativar que o seu microfone está bloqueado para a gente te ouvir. Está ouvindo? Sim, obrigada. Tá. Professor Milton Azevedo, eu sou mestrando lá no UniOeste, no programa de História, aí em cima de a construção da cultura capitalista entre os adventistas do sétimo dia, de 1989 aos nossos dias. Eu queria perguntar para o Aldo, ele fez a observação que o primeiro cemitério protestante do Brasil foi criado em 1811, por ocasião da vinda da família real portuguesa. E aí ele citou que faz parte daquele decreto lá do Abertura dos Portos de 1810, em que Dom João VI assinou com a Inglaterra. Eu queria saber o seguinte, a Inglaterra ela fez uma série de imposições ao Brasil, desde quando a família real portuguesa veio para o Brasil, inclusive a proteção que teve em alto mar contra as tropas de Napoleão, né? E como os ingleses eram muito protestantes, eu queria ver se ele conseguiu identificar uma relação entre
essa força do protestantismo inglês e essas exigências que a Inglaterra fez aqui no Brasil, obrigou o príncipe Dom João VI a assinar. Então, eu queria ver se ele tem alguma ligação nesse sentido dentro do estudo que ele está fazendo. Obrigado. Ótimo. Agora eu acho que a gente pode, então, ir para as respostas. Eu acho que a gente pode seguir na sequência André e Aldo. Por favor. Sim. Então, Bruna, por que Magé? Porque eu nasci em Magé e morei lá a vida toda até me mudar aqui para o oeste do Paraná, né? Então, era a minha cidade e eu decidi fazer meu trabalho lá na cidade para conhecer um pouco melhor essa dinâmica, né? Eu tenho uma família que tem pertencimentos religiosos variados, né? Então eu sempre tive vontade de entender essa dinâmica, né? Como é que esses pertencimentos eles se encontravam, né? E já vinha pesquisando ritos de morte desde a graduação. Então eu comecei a fazer trabalho de campo na cidade. Inicialmente a minha ideia era fazer trabalho apenas nas igrejas, né, evangélicas, mas depois eu comecei a perceber que tinha uma dinâmica que estava muito para além, né, só dos templos e só das igrejas, e o campo foi se ampliando. E aí eu fui para casa das pessoas conversar com os enlutados, as pessoas contavam as coisas, e depois eu comecei a ir para o cemitério também, e, quer dizer, enfim, de toda forma o campo foi se ampliando, né, até chegar nesse ponto em que eu tive que me inteirar mesmo de toda essa história mais antiga, colonial, fazer levantamento das instituições religiosas do lugar, né, e perceber como é que não era apenas entender a visão evangélica pentecostal do que é a morte, do que é a relação com os mortos, né, a partir apenas do dogma, né, daquele dogma mais forte, né, de que os mortos estão mortos e então nós não vamos ao cemitério para prestar homenagens a eles, né. Eu comecei a perceber que tinha uma questão de colocação no espaço público, né, qual é o lugar dos evangélicos no espaço da cidade, né. Então aí, quando eu comecei a estudar a história dos evangélicos ali naquela localidade, eu percebi que tinha uma dinâmica de conflito muito grande, né? De conflito e de tentativa de expulsão desses evangélicos, que de fato, o que eu percebi é que os evangélicos ocupam, né, como muitos trabalhos, né, que fazem essa relação entre religião e espaço, os evangélicos ocupando as periferias, né, e esse lugar central dos templos católicos, tanto no surgimento das cidades coloniais, quanto mesmo na permanência, né, das elites, dos lugares de elite, enfim, né, eu comecei a perceber toda essa lógica organizando ali, né? Então, para mim ficou muito claro que tinha essa ritualidade pentecostal mais específica, que eram aqueles com os quais eu tinha uma interlocução grande, né? Onde eu estava nas igrejas, mas não eram apenas eles, né? Eram também os batistas, né? Eram também as testemunhas de Jeová que estavam ali, né? Compartilhando aquela mesma atitude naquele mesmo espaço que era o espaço do cemitério, né? Então, quando a gente coloca a pesquisa do Aldo com a minha perspectiva, né, a gente percebe que atores são esses, né, que pensam a possibilidade de ecumenismo. Eu estou entrando um pouco no que a Cláudia já está falando, né? Que atores são esses que pensam essa possibilidade de ecumenismo, né? Como, por exemplo, embora não utilizasse essa palavra, né, era o que o administrador, de certa forma, né, estava empreendendo ali com os católicos, né, ele dizia que o cemitério era laico, né, mas na lógica simbólica tinha um compartilhamento desse simbólico cristão, né, para organizar o cemitério, para limpar o cemitério, para ordenar esse cemitério, né? Ao passo que para os pentecostais, que eram esses evangélicos com os quais eu fazia campo, né, essa lógica era impensável, porque era uma certa lógica de uma batalha, né? Uma batalha na qual o cemitério não é o espaço do evangélico, né? O evangélico vai ao cemitério, enterra o seu morto, né? Porque é o único cemitério da cidade, mas aquele lugar não lhe pertence, né? Aquele lugar não faz parte do seu cotidiano em momento nenhum, apenas quando ele vai protestar. Então, tem essa configuração, que é uma configuração múltipla,
né? Mas que organiza uma certa lógica, né? Uma certa lógica que clareia muito para a gente, né? O que é o pentecostal, o que é esse protestante histórico, né? E quais são as diferentes possibilidades que cada uma delas nos apresenta, de certa forma, né? Acho que o Aldo pode complementar. Eu acabei me perdendo aqui no que você falou, André, desculpa. Então, eu não sei o que dizer, na verdade. Acabei viajando aqui no que você estava falando e me perdi. Mas posso responder já a pergunta do Milton? Milton, então, a própria relação, essa questão do cemitério foi uma imposição britânica para o Brasil, porque até essa assinatura desse tratado, os próprios britânicos, ingleses ou protestantes de forma geral aqui no Brasil não eram nem tratados como cidadãos brasileiros, de fato. Eles eram não cidadãos, mesmo que eles fossem repatriados. Então, tipo, nos artigos que eu li, que não foram muitos para esse ponto, o catolicismo, apesar desse tratado ser uma imposição britânica e inglesa, o próprio catolicismo brasileiro e da coroa portuguesa, ele foi um empecilho para que se fosse a própria concepção de cidadania para esses britânicos em solo brasileiro, para serem considerados como cidadãos. Eles não podiam nem fazer qualquer rito civil ou nem mesmo religioso até a assinatura desse tratado, no caso, né? Então, assim, uma relação muito, muito forte entre essas imposições britânicas e a força protestante da própria coroa britânica. Acho que seria isso. Ótimo, vamos começar então, acho que mais uma rodada, eu me inscrevi. É uma coisa que eu tinha pensado, imagino que vocês estejam pensando sobre isso, mas não tem como não perguntar, né? Que é pensar os cemitérios nos dias de hoje, né? Dentro de uma pandemia, eu sei que a André tem sido muito solicitada a falar sobre isso, né? Sobre os rituais de morte, né? Que não tem ocorrido da forma como presencial, ou são usados mecanismos virtuais, enfim, né? Mas aí pensando dentro desse contexto de como as diferentes religiões vivem esses espaços, né? Como o cemitério, né? Se a questão pode ser mais presencial, mais individual, mais distanciado ou em outros espaços, né? Até uma pergunta que vocês têm pensado, né? Visto dentro desse contexto das diversas religiões lidando com o espaço do cemitério que não é acessível, né, que tem que ser, né, ou faz um culto à distância, que é o que a gente tem visto, né, as pessoas levam o celular e pedem uma bênção na hora do enterro, né? Então, e aí eu também fiquei pensando nas religiões de matriz africana, né, que a Andrea também trouxe esse elemento de que, né, como os próprios elementos rituais, né, os materiais mesmo dos rituais afro-brasileiros, ou seja, da Umbanda, Candomblé ou outros, né, eram vistos como algo que era uma poluição desse cemitério, né, enquanto as flores, os bilhetes não são, né, como é que nesse momento também isso se coloca de outra forma, né? Então, se vocês têm alguma coisa para contribuir, porque eu sei que a gente também está em casa e não está fazendo pesquisa de campo, né? Mas a gente acaba recebendo as notícias, acaba ficando mais atento, né? Então, mais também, não poderia deixar de perguntar, né? Quando veio o tema da mesa, né? Logo lembrei, né? Nossa, cemitérios era um espaço de pouca pesquisa, né? Relativamente na área da morte tem mais, né? Mas o espaço do cemitério tem pouca pesquisa. A Andrea pesquisou bastante, mas a gente sabe que não, especificamente cemitério na área de antropologia, não são tantos estudos assim, né? E aí agora se tornou, por conta, né, justamente desse momento, né, um lugar que todo mundo está olhando, está vivenciando, é um lugar mais um microcosmos, né, muito
tenso, porque você tem ali a administração do cemitério, tem poder público, tem, né, todos esses elementos que vocês falavam, além dos religiosos, né, muito tensionados, né, e postos em desafio. Então, se vocês quiserem comentar algo sobre isso. Bruna, tem mais alguma pergunta? Tem a pergunta da Alessandra. Aí eu não sei, a Alessandra escreveu, não sei se ela prefere também perguntar no microfone, né? Ligar e perguntar. E o Milton também quer fazer mais uma pergunta. Preferem responder a da Cláudia primeiro, ou a gente faz essas duas perguntas agora para encerrar? Como é que vocês preferem? Ser um bloco, gente, para a gente juntar as três, daí vocês respondem. Tá, então vai lá, Bruna. Então, a pergunta da Alessandra cortou um pouquinho. Vamos ver se eu entendi. Ela está perguntando para os dois, né? Uma questão de curiosidade. Vocês chegaram a fazer algum tipo de mapeamento das lápides, no sentido dos simbolismos? Ela queria entender, né? Ela mandou a pergunta aqui de novo. Vocês chegaram a fazer algum tipo de mapeamento das lápides no sentido dos simbolismos identificados e também na questão da conservação desses túmulos. Acredito que ao final do Dia dos Finados, em uma passada rápida, seja possível identificar os túmulos que não possuem velas, flores e como esses túmulos estavam. Então, ela veio entender se vocês fizeram esse mapeamento, né? Dando uma olhada nas lápides. Eu vou continuar por áudio, porque não deu tempo de eu terminar de escrever. André mencionou que geralmente os protestantes, né, os pentecostais, não têm costume de ir no cemitério, né, somente no momento do enterro. E aí, a nível de curiosidade, né, que eu coloquei, né, nessa passada rápida no cemitério, principalmente eu acho que após o Dia de Finados, eu acredito que seja possível identificar os túmulos que são de famílias católicas, porque são os túmulos que receberam velas, flores, enfim, que foram lavados, há uma conservação diferente. E os túmulos de outras denominações religiosas, há alguma diferença? Você percebe algum tipo de manutenção nesses túmulos? É isso. E ainda tem a pergunta do Milton. Se o Milton puder ligar o microfone de novo, abrir o microfone para fazer a pergunta. Ok. Tá me ouvindo? Está ouvindo? Estamos ouvindo, Milton. Eu queria perguntar para a André o seguinte: no século XIX, por exemplo, assim, quando surgiu ali a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos, uma das fundadoras, tida como a profetisa da igreja, Ellen White, né? Ela morreu no início do século XX, 1918, foi enterrada. E uma coisa que surgiu recentemente, os adventistas têm questionado muito, é sobre a influência da maçonaria em alguns rituais da igreja. Inclusive, tem uma expressão que ela usa muito lá, ela usa muito aquela expressão, o olho que tudo vê, né? Que alguns podem falar que seria o olho de Osíris, ou está presente também no olho da maçonaria, que é a simbologia toda. Mas o mais importante é que, sobre a lápide dela, a sepultura da Ellen White, foi feito um monumento no formato de uma pirâmide, entendeu? Que seria mais ou menos parecido com os túmulos maçons, a forma que os maçons enterravam os mortos, né? Aí eu queria saber se a Andréia tem alguma coisa nesse sentido aí, assim, relacionando aí com esse protestantismo adventista, sétimo dia, que essa forma de enterrar os membros, se realmente tem alguma influência da maçonaria mesmo, ainda mais por causa do poder econômico, né? Era a minha dúvida. Tem uma última pergunta ainda, que é da Elora, e eu gostaria de pedir para ela ligar o microfone, se for possível. Elora, você se importaria de fazer a pergunta para a gente, por favor? Não, claro que não. Eu só escrevi porque achei que eu me expressaria melhor escrevendo. Eu não sei se é uma pergunta, né, ou uma curiosidade a gente se pensar, que nem foi o que eu escrevi, se nesse contexto social e global que a gente está vivendo hoje, relacionado ao Covid-19, se esse ritual dos enterros que a gente tem observado tem sido algo que está se perdendo das religiões,
Que nem foi exposto antes, tanto pelo Aldo quanto pela Andrea, cada religião tem o seu rito, né? Tem a sua forma de expressar o ritual do enterro e de tudo que envolve, né, isso. Então, é uma coisa para a gente pensar, não é direcionado nem ao Aldo, nem à Andrea, é uma coisa que eu acho que os dois poderiam comentar, se possível, se isso tem se perdido ou então se igualando a todas as religiões, né, a forma do enterro, esse ritual que a gente presencia de forma secular, né, mesmo que isso aconteça de forma obrigatória hoje em dia. É isso, encerramos as perguntinhas aqui, tá, gente? Então, acho que pode seguir, então, André e Aldo para respostas. Obrigada. Tá bem. Então, vou falar da Alessandra primeiro, né, dessa questão do mapeamento das lápides. Lá em Magé, né, na minha pesquisa de doutorado, para mim ficou muito evidente, assim, principalmente a partir da atuação do administrador evangélico, quando ele começou a ordenar os enterramentos do cemitério, que esse ordenamento estava levando ao fortalecimento dessa ideia de que os túmulos católicos iam dominar o cemitério. Obviamente, né, isso tem uma relação também com a questão da classe social, né? Porque se reverte muito nos dados, inclusive do censo de religião, né, que os evangélicos, principalmente os pentecostais, em sua maior parte, têm uma renda muito pequena, né, R$600, um salário mínimo em média, né, tem um percentual muito grande, né? Então essas pessoas, além de terem, né, essa cosmologia, essa visão religiosa, né, de que você não intercede pelos mortos, de que o túmulo não deve ser visitado porque o morto não está mais ali, ele já foi para outro lugar, não interessa o que você faça, isso não muda, né, a posição dele, também tem uma questão econômica importante, né, porque comprar um túmulo, né, exige um certo despendimento financeiro, né, que de certa forma é difícil para muitas famílias, né, então o corpo geralmente ele é enterrado, né, numa dessas covas que depois ela é retirada, né, esses ossos são retirados e vão para aquele fosso coletivo e eles desaparecem. Ao passo que os túmulos das famílias mais tradicionais do lugar, que em geral são famílias católicas, eles permanecem, têm lápides maiores, né? Então você tinha, claro, um ou outro que rompia essa lógica, né, em que as famílias protestantes às vezes compravam os túmulos familiares para terem o jazigo familiar, mas majoritariamente o espaço do cemitério ele refletia essa lógica de predominância católica, né? Aqui em Toledo, que é onde eu moro, que é uma cidade vizinha a essa cidade que o Aldo pesquisou, né, também é uma cidade de colonização italiana, majoritariamente católica também, né, embora a gente tenha uma presença forte dos luteranos no espaço público, né, mas no cemitério a gente percebe ainda assim majoritariamente uma presença católica, né, inclusive com o culto do Dia dos Mortos, Dias de Finados, sendo conduzido pelos católicos e várias missas ao longo do dia, né, então agora no último Dia dos Mortos, nós fizemos trabalho de campo, fotografamos muito o cemitério, vários dias, né, e a gente percebia a mesma continuidade desses símbolos católicos, velas, uma preocupação muito grande com a queima das velas, tanto no túmulo quanto nos cruzeiros, né, a questão das flores, a questão das rezas familiares, né, a presença maciça de católicos, isso se refletindo também no modelo de construção tumular, né. Embora eu perceba uma certa diferença em relação ao modelo de Magé, porque você tem aí a presença dos luteranos que trabalham uma vertente um pouco diferente dos meus pentecostais da tese, né? Então, sim, eu acho que
Os túmulos dos católicos, eles efetivamente têm mais manutenção, né? Eles se prolongam mais no tempo, esse pertencimento familiar, ele se prolonga mais no tempo, o que, de certa forma, vai marcar a paisagem cemiterial, né, de maneira mais contextual. Né? Isso é interessante. A pergunta do Milton, eu não tenho condições de responder, né? Eu tenho pouquíssima leitura sobre adventistas do sétimo dia, não teria condições de responder, Milton, infelizmente, né? E com relação à questão da pandemia, né, a gente tem discutido bastante a respeito, né, dos rituais, né, e como é que esse manejo dos corpos, né, no tempo agora da pandemia, que foi imposto pelo Ministério da Saúde desde março, como é que isso impactou, né, as ritualizações aos mortos, né? Então, você não pode fazer velórios, ou você suprime os velórios, ou você tem velórios muito rápidos, muito curtos, né, com a presença de pouquíssimas pessoas, em geral, no máximo 5 familiares, né? Então, assim, é claro que a gente não pode dizer que isso não impacta, né, os ritos religiosos. Sim, foi um impacto grande, e você tem até, inclusive, algumas manifestações do Ministério Público já, né, eu tenho recebido alguns documentos em que o Ministério Público exige que o direito das famílias aos rituais sejam respeitados, né, principalmente os direitos de ritos das religiões afro-brasileiras, né, que têm sido mais evitados do que já eram em tempos de normalidade, né. Tem se trabalhado também com a ideia de silenciamento, né, que algumas mães de santo têm falado, né. Elas têm dito, olha, nós temos nossos momentos de silêncio, né, e agora nós vamos adotar a prática do silêncio, né. Mas, de toda forma, a gente sabe que o rito, né, o rito formal, né, quando ele não é possível, as pessoas criam suas formas de ritualizar, né? Então, a ritualização, ela segue acontecendo, as pessoas vão inventando formas de ritualização, aquilo que eu tenho chamado de ritualizações possíveis, né? Quais são as ritualizações possíveis, né? Então, as pessoas estão fazendo cultos online, né? Eu percebi várias... É claro que isso que eu estou falando são coisas que eu fui vendo na grande mídia acontecendo, né? Porque eu estou trancada em casa e não dá para ir fazer trabalho de campo, né? Mas, assim, já recebi exemplos de padres que estão indo aos cemitérios rezar por todos os mortos, porque tem tendas coletivas montadas, né? E esses padres rezam por todos ali nas tendas abertas, coletivas, né? Então, você tem também famílias que fazem cultos, né? Que fazem missas, que fazem homenagens aos seus mortos, em chamadas como essa que a gente está fazendo aqui pelo Google Meet, né? E aí eles se reúnem para contar histórias, para cantar, para ritualizar. Então, a ideia do rito é essa ideia de um certo comportamento, de um certo compartilhamento de simbologias, uma forma de comunicação, né? Como é que a gente pode se comunicar, né? Se aquela comunicação tradicional que a gente tanto conhecia enquanto possibilidade de... Minha cadela está latindo aqui. Enquanto possibilidade de manifestar a honra aos mortos, se essa não é possível, né? Como é que eu vou manifestar essa honra, né? Como é que eu vou interceder por esse morto, seja numa lógica católica, ou seja numa lógica laica mesmo, enfim, né? Mas a gente percebe que as ritualizações, elas seguem, viu? Elas seguem usando outras possibilidades, né? É claro que do ponto de vista prático, ali no cemitério, a gente tem algumas gradações, né? Algumas diferenças importantes. Então, alguns administradores de cemitérios permitem um ritual bem rápido, outros não permitem nenhum, outros permitem alguns tipos, né? Então, eu acho que depois que isso tudo passar, quando a gente começar a ouvir as pessoas e conversar, a gente vai ter aí uma enormidade de possibilidades de enfrentamentos para esse protocolo sanitário que está atingindo os rituais fúnebres nesse momento. Só uma informação para o Milton. Eu acho que no cemitério de Rondon tem um túmulo triangular em pirâmide que, se não me engano, é de um maçom. É só curiosidade, também a gente não foi um objetivo da nossa pesquisa ir atrás das simbologias dos túmulos e tudo mais, mas em Rondon é um pouco mais difícil de
tentar ver a diferença entre os luteranos e os católicos, porque a prática de limpeza ocorre da mesma forma. O que há uma de diferença dessa limpeza, dessa manutenção e tudo mais, são em relação aos túmulos infantis, ou de jovens que morreram muito cedo, que são muito mais bem cuidados e têm um cuidado até mais fervoroso do que os outros, né? Inclusive, teve um colega meu que faleceu muito cedo de câncer, e o túmulo dele é limpo pela mãe dele quase toda semana, e que ela é todo de vidro e é limpado, e eles são católicos, mas tem crianças de crianças luteranas, de pais luteranos, né, que também são limpos frequentemente. E as velas em Rondon são mais colocadas onde coloca as velas, que eu acabei de esquecer, incrivelmente. No cruzeiro. Isso, no cruzeiro, ele é mais destinado a colocar as velas lá, onde realmente se vê muitas velas, e nos túmulos não se tem tanto uso de velas, nem mesmo pelos católicos, nem tanto pelos luteranos. Mas a limpeza é meio que parelha, assim, entre os luteranos e os católicos em Rondon. E sobre o cemitério durante esse período de Covid, eu acho que a Andrea tem muito mais, já falou muita coisa, e eu acabo nem, minha pesquisa do mestrado foi para outras direções, então não é algo que eu tenha ido atrás de ler com muita frequência, então eu também não tenho muita informação para dar, mas eu acho que o que a Andrea falou é o que é, né? Enfim, sei lá. Seria isso. Ótimo, gente, muito bom. Eu acho que esse é o momento mesmo, né, de debate, de ver o que a gente pensa junto, tudo que vocês trazem é sempre muito interessante, né, mas, enfim, eu acho que acabaram as perguntas e também o tempo, acho que a gente está chegando no nosso horário de finalização, não é isso, Bruna? É isso. Então, já começo, então, agradecendo muitíssimo a Andrea e Aldo. Gostei muito também de conhecer o Aldo, já conheci a Andrea, a pesquisa dela, mas conhecer o Aldo, saber que tem, né, pesquisadores seguindo por aí também, né? Como a Andrea falou, é legal ver, né, os alunos seguindo, né? Então, fico feliz também. Agradecer a presença de todos, né, que participaram também, seja com perguntas, seja apenas estando aí ouvindo. A gente não vê vocês, mas muito bom vocês estarem aí. Acho que as salas têm sido um espaço bem legal para a gente também se manter assim, em conexão nesse momento que a gente está bem isolado, né? Então, muito, muito bom também, né, manter nossas reflexões acadêmicas mesmo estando isolados. Então, agradeço muitíssimo. Bruna, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer, parabenizar a Andrea e o Aldo pelas apresentações, muito interessantes, né? Avisar que talvez existe possibilidade a gente ainda vai conversar com as pessoas, ainda vai fechar isso, mas essa gravação ser disponibilizada depois, né? A sala de hoje foi gravada, né? Lembrando que a gente também disponibilizou no site, no chat, a lista de presença, então quem puder assinar a lista, né, preencher lá os dados que a gente vai mandar um certificado, e também disponibilizei as páginas do CRELIG e do Jack Claramava, para quem quiser conhecer o trabalho dos dois grupos. Tá bem? Muito obrigada. Cláudia, bom ver todo mundo. Boa noite, gente. Lembrando, Vanessa, Michele e Alessandra também estão envolvidas na organização do evento. A Alessandra sempre abre as salas e constrói esse evento também. Tá? Então, agradecer. Gente, boa noite. Obrigada, meninas, pelo esse apoio técnico, mais que técnico, na verdade, né? Mas é isso. Um abraço para todos. Tchau. Tchau, gente.